Veja aqui que interessante. Nós estamos vendo aqui quase que uma gangorra. Nós vamos começar a falar de um sistema importantíssimo na nossa evolução, que é o sistema do nosso sistema nervoso central autônomo, onde nós temos toda a capacidade de atuar neles para transformar o nosso corpo físico em uma potência energética para afetar positivamente o nosso corpo etérico. E nisso, a gente começa a elevar a nossa vida, a nossa frequência, para atingir corpos mais sutis. Vamos falar aqui. O que acontece? Equilíbrio do controle autônomico. Esse equilíbrio que a gente vai buscar agora, onde o corpo físico tem toda a capacidade de fazer esse trabalho de elevação. Veja que aqui, onde está esse hominho deitado aqui, está na atividade parasimpática. Ele está deitado, percebe? E tem atividade simpática. Então eu vou explicar rapidamente aqui para que você já comece a adentrar este conhecimento. O que é o sistema nervoso simpático? Que é esse lado aqui, onde tem uma cobra mostrando aí a ação, o movimento, a ativação. Esse lado aqui, o sistema simpático, ele prepara o organismo para o estresse. Quando nós estamos do lado do sistema simpático, quando o sistema simpático está ativado, o que acontece no nosso organismo? É liberado os neurotransmissores, os hormônios, as bioquímicas, onde o nosso corpo recebe adrenalina e cortisol. São os hormônios que geram, então, o estresse. Essa carga estressante, que até um determinado ponto é benéfico para a ação, para entrar em ação. Quando a gente ativa o sistema simpático para realizar uma tarefa, uma atividade, ela é benéfica, ela é importante. Mas quando esse sistema ele está ativado o tempo todo, o estresse começa a aumentar. A ansiedade toma conta. Então, o nosso corpo fica sobrecarregado de toxinas, de hormônios que geram estresse, de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Então, o instinto de fuga e luta é ativado aqui. Nós vamos falar daqui a pouco como isso funciona, mas agora é importante que você saiba. Quando estamos no sistema simpático ativado, o sistema ele leva a gente para uma reação de fuga ou de luta. São as respostas reativas. O que quer dizer isso? A gente reage a um ambiente. A gente reage ao mundo do lado de fora. Então, quando o sistema simpático está ativado, a nossa reação ao mundo externo, ela é automática. É uma reação automática. A gente reage a tudo que acontece no ambiente. O sistema de desgaste, ele começa a desgastar por conta de tanto movimento de atividade que é gerada no organismo. Então, nós temos várias dificuldades se a gente não conseguir controlar esse sistema. Apesar de ser um sistema autônomo, automático, ele também é um sistema que a gente consegue trabalhar em favor dele. A gente consegue desativar o sistema simpático. E isso é importante você conhecer e vai aprender aqui nessa aula de hoje. A adrenalina é liberada. Imagina o tempo todo você vivendo na adrenalina, o tempo todo. Aí as dificuldades acontecem, por exemplo, de dormir, de relaxar, e nós veremos isso de uma maneira muito clara a partir de agora. E o que é o sistema nervoso parasimpático? Ele estimula as atividades relaxantes. É esse sistema parasimpático que permite você relaxar, que permite você ir para dentro, que permite você controlar essas ações de reação ao ambiente. Você consegue se tornar uma pessoa mais ponderada, uma pessoa que tem o time correto para as ações. Então, a adrenalina no sistema parasimpático ela reduz, o cortisol também reduz. Então, automaticamente, se você ativar o sistema parasimpático, você vai reduzir o seu estresse. Olha só, se você aprender a fazer isso, já é um grande benefício para você essa aula.
porque você vai conseguir reduzir o seu estresse, vai conseguir reduzir a sua ansiedade. Como? Fazendo com que o sistema parasimpático seja ativado. Basta ativar o sistema parasimpático que você reduz a ansiedade, que você reduz o estresse, porque você entra num processo de relaxamento. O repouso facilita para dormir. Se você tiver insônia, você consegue dormir melhor quando ativa o parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é o sistema de conservação. Ele conserva o seu organismo, ele conserva o seu corpo. Aqui é a fórmula da beleza, da juventude. Porque quanto mais no parasimpático você estiver, melhor será a conservação da sua pele, conservação do seu corpo, conservação da sua saúde. É o descanso necessário para o corpo. E aquele é o ativador dos hormônios benéficos. É aqui que libera no nosso organismo parasimpático, ele consegue liberar a serotonina, a ocitocina, todos esses hormônios, esses neurotransmissores que faz com que o seu corpo sinta prazer, relaxamento, que consiga trabalhar corretamente no tempo certo. É que os dois são importantes, só que o que mais a gente utiliza, devido às atividades do dia a dia, a gente utiliza mais qual? O sistema simpático. Então, por isso somos pessoas mais estressadas. Percebe isso? Então vamos seguir aqui para você entender. Lembra aquele lá no começo, aquela tela onde tem o sistema dos cinco sentidos e tem aqui os sete corpos sutis? Perfeito. Aqui é o corpo físico. O que acontece? O sistema simpático, ele é a relação direta com o lado de fora, com os cinco sentidos. Nós estamos ativos para o mundo externo. Estando ativo no mundo externo, tudo aquilo que entra pelos cinco sentidos, ele direciona a ativação do sistema simpático. Então, você acorda, já acorda ativando o sistema simpático, porque você vai para fora com as suas percepções, com a sua visão, com a sua audição, com o seu olfato, o paladar, o tato, os cinco sentidos que te coloca para fora, ativa então o sistema simpático. Mas, quando você ativa o parasimpático, ele permite você ir para dentro, no relaxamento, no profundo do seu ser. É ativando o parasimpático que você consegue adentrar os sete corpos sutis e começa a se elevar. Então, aqui já tem um segredo. Qual é o segredo? É que se você aprender a ativar o parasimpático, você fará o caminho para dentro. E esse é o primeiro movimento para você já entender. Então, Kanamaskara quer dizer que se eu usar o meu corpo de maneira específica para ativar o sistema parasimpático, eu consigo então entrar na frequência correta para que eu vá de fora para dentro e entrando para dentro do ser, eu consiga ativar e elevar aqui os corpos sutis, levando então aquilo que é necessário para gerar uma boa energia para o corpo etérico, e o corpo etérico vai gerar emoções boas que vai trabalhar na minha mente, onde eu estou compreendendo de maneira correta a minha elevação, onde eu acesso a mente superior. Sim, esse é o caminho. Parasimpático. Veja que maravilhoso. Vamos ativar o parasimpático. Esse é o movimento para que a gente consiga ir para dentro. Deixa eu explicar para você como que funciona esses fatores, tá? Veja só. Aqui tem os cinco sentidos. Lá do lado de fora, você está usando os cinco sentidos. Está olhando aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está sentindo, o cheiro, o toque, está sentindo todas essas percepções, o paladar. Tudo isso, essa experiência para fora, os cinco sentidos ativados, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar os estímulos variáveis. Do lado de fora tem muitos estímulos variáveis, mas tem muitos estímulos mesmo. De tudo aquilo que você vê, ouve e sente, são estímulos que adentram o seu corpo. Você, diante de estímulos, o que vai acontecer com você? Vai gerar um tipo de incômodo. Tem coisa que você vê que vai te incomodar.
Tem coisas que você ouve que irá te incomodar. Tem coisas que você sente que irá te incomodar. No ambiente, em todos os ambientes por onde você passar, vai existir esse processo. Quanto mais para fora você estiver, acessando os cinco sentidos e se identificando com esses cinco sentidos, nesses estímulos externos variáveis, vai gerar em você um incômodo. Quando esse incômodo acontece, vai gerar uma sensação. E qual é a sensação que ocorre quando você está diante desses estímulos? A ameaça. Uma sensação de ameaça. Mas como que é isso? Desde quando os homens da caverna, os primatas, é, viviam, eles tinham uma necessidade, presta atenção nisso aqui que eu vou te explicar. A necessidade que eles tinham era de se proteger, de sobreviver. Porque os estímulos externos, ou seja, do lado de fora, nos ambientes da vida, eram muito perigosos. Perigosos porque eles não tinham a estrutura que hoje nós temos. Então, eles precisavam caçar, existiam animais ferozes, a própria natureza gerava um certo perigo para eles. Não tinha onde se abrigar, então eles tinham que ir para dentro da caverna, precisava de alguns elementos naturais, como a água, o fogo, eles precisavam da terra, precisava do ar, do vento, tudo em favor de sobreviver. Todo o caminho do primata era de sobrevivência. Por isso, aqui na ordem, nós temos um caminho de evolução. Esse caminho de evolução, a gente passa por 8 graus evolutivos, 8 graus de evolução. E o primeiro grau de evolução aqui na ordem, a gente acredita que é o grau da sobrevivência, exatamente esse grau onde os primatas viviam com muita precisão. Eles precisavam sobreviver. Cada dia era uma sobrevivência. No dia seguinte, mais uma luta para sobreviver. Então, isso ficou gravado nos genes do ser humano e chegou até nós. Hoje, nós não temos os mesmos riscos e perigos e ameaças que o primata tinha. Não temos. Mesmo assim, a gente tem dentro do nosso ser, nós temos então que a sensação que nós sentimos dos incômodos através dos estímulos externos, de tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente, gera uma sensação de ameaça. Só que essa ameaça, ela é uma ameaça real? Muitas vezes não. É somente uma sensação de ameaça devido a um incômodo que nós sentimos. Então, o ambiente pode gerar um incômodo terrível para você. Quando o ambiente gera um incômodo terrível para você, você tem uma sensação de ameaça muito forte, qual é a tendência? Se proteger, para sobreviver. Então, o que ocorre dentro do nosso organismo, do nosso sistema, funciona que o sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático, ele é ativado. Quando o sistema simpático é ativado, por quê? A gente tem que estar em alerta. Veja que se isso não acontece com você, o tempo todo em alerta, para que você consiga viver nessa terra. É uma verdadeira luta, porque o seu modo de viver está no sistema simpático o tempo todo. A adrenalina está sendo lançada no seu corpo com muita frequência. O cortisol está em movimento constante. Então, o estresse, a ansiedade, o medo a essas ameaças, elas são contínuas. Por quê? Porque o nosso sistema simpático está ativado o tempo todo. E quando o sistema ativado, do sistema simpático é ativado, qual é a reação? De luta ou de fuga? Então, diante da ameaça, ou a gente foge, a gente se esquiva, ou a gente luta, a gente entra em conflito. Veja, quando existe a luta, são os conflitos entre as pessoas, entre tudo que está acontecendo. Está o tempo todo com briga, com guerra, confusão, com desentendimento, um passando por cima do outro. Por quê? Para sobreviver. Porque existe uma ameaça ali, e essa ameaça às vezes nem é real, nem é verdadeira. Ela nem é existente, mas é uma sensação que gerou no seu sistema simpático esse movimento de reagir. Então, bastou alguma coisa que você viu
que gerou incômodo, o seu sistema simpático ativado, você reage àquilo que você viu. Mas será que você viu aquilo que realmente é uma ameaça? Alguma coisa que você ouviu, uma palavra, uma situação que você possa ter presenciado e escutado, faz com que esse estímulo gere uma sensação de ameaça e logo para se proteger de maneira autônoma, automática, instintiva, o seu sistema simpático ativado, você vai reagir, vai lutar. Assim também com as suas percepções, você sentiu que algo pode acontecer. E basta sentir, tem alguma coisa estranha no ar, a sensação de ameaça acontece, o seu sistema nervoso simpático é ativado e você luta, você vai para cima, você reage automaticamente. Logo aqui a gente percebe que onde está o controle da sua reação? Nenhuma. É um sistema automático. É um piloto automático acontecendo, está programado no seu ser. E o sistema simpático ativado, porque no organismo vem ali os hormônios, a adrenalina, o cortisol, noradrenalina acontecendo automaticamente gerando essa luta. Mas também tem a fuga, de você fugir. Fugir de um processo que você poderia ter seguido em frente. Você se esquiva, você abandona muitas vezes algo que poderia ser resolvido facilmente. Você abandona as questões importantes da vida, você foge de todo o processo evolutivo. Mas foge por quê? Foge porque o seu sistema simpático ativado te força a fazer isso. E logo você tem um resultado, tanto de lutar de lutar ou de fugir, você vai ter um resultado. E qual é o resultado? Ou sentir prazer ou fugir da dor. Aqui é fugir da dor. Como você quer fugir da dor, quer fugir do problema, porque você quer sobreviver, então esse sistema simpático está ativado. Quem está no grau de evolução da sobrevivência está o tempo todo vivendo esse processo. E quem está nesse processo, o que acontece? Não consegue gerar frequência alta, frequência boa para o corpo etérico. Então, o corpo etérico está numa frequência muito baixa. Logo, onde você está no corpo físico, esse corpo físico reagindo a tudo que acontece do lado de fora. E quem está controlando você? O ambiente, as pessoas, as situações. E não, você não está no controle da sua vida. Você não está gerando a profundidade necessária para que a sua frequência energética se eleve ao ponto de acessar os planos superiores. É por isso que aqui se trata das questões. Antes mesmo de tentar evoluir, resolva essas questões em que o sistema simpático está gerando para você. Você está reagindo a tudo e a todos, reagindo sem consciência, reagindo automaticamente, gerando conflitos, gerando problemas. Você gera problema para você, gera problema para o outro, e ainda assim você não consegue ter a consciência que você está sendo o gerador do seu próprio problema. Porque é automático, você consegue compreender? Ah, cara, por que que eu fiz isso? Eu acabei fazendo e depois eu vi que eu me prejudiquei. Você só percebeu que não foi algo bacana porque você teve um resultado ruim. Chegou a evitar a dor? Naquele momento, sim. Mas depois gera outros problemas que aí não teve como fugir. E essa dor, esse resultado, ele veio, porque é assim, é como uma semente. Você, mesmo inconsciente, é uma semente plantada e você vai colher. Então aqui começa o grande trabalho de evolução. Veja só o que nós estamos dizendo. Quando a gente fala dos sistemas, os 14 sistemas estão todos integrados, porque todo esse seu corpo se movimenta para reagir por uma simples questão: sobreviver a todo custo. Há um ambiente que te força a gerar em você todo esse critério de lutar e fugir por conta do quê? De um sistema que está ativado, o sistema simpático. Ele deveria estar ativado? Sim, porque é necessário. É claro que você precisa estar em alerta em algumas questões. Vigilante, claro que tem que estar, mas de maneira consciente, não de maneira automática. Quanto mais você fica com o sistema simpático ativado, maior é a falta de controle que você tem de si mesmo.
E não tendo controle de si mesmo, as suas frequências energéticas são afetadas. Então, como você vai evoluir? Como você vai atingir graus elevados? É muito difícil, porque você vai permanecer neste grau de evolução chamado sobrevivência no seu corpo físico impulsivo, dentro e controlado pelo que está do lado de fora. Por isso que quando a gente fala de evolução espiritual, lembre-se, o caminho é para dentro. Porque o fora é ilusão. O fora está causando em você um impacto que você não está conseguindo controlar. Só que se você ficar do lado de fora, nada vai acontecer. Você tem que ir para dentro. Vamos seguir aqui para você compreender um pouco mais. E o que é ir para dentro? Aqui, a ideia mesmo é que apareça a tela. Talvez não dê para ler corretamente, mas pela imagem você vai identificar na medida que eu for explicando. Tá bom? Então, veja só que interessante. Quando a gente fala de ir para dentro, se o sistema simpático ele te coloca para fora, certo? Para o mundo externo, o sistema parasimpático te coloca para o mundo interno. Você entra para acessar os planos mais sutis. Esse é um grande ensinamento para você começar a usar o seu corpo em seu favor. Vamos falar aqui ainda do sistema simpático. Ó, quando o sistema simpático está ativado, o que acontece com o seu corpo? Veja só, primeiro com os seus olhos. A sua pupila dilata. Por quê? A pupila dilatada é para que você consiga ver mais. E você vê, ficar alerta para o mundo externo. Seu sentido da visão está mais ampliado nesse critério visual externo, porque você tem que identificar da onde que vai vir ou de onde virá essa ameaça, da onde está vindo. Então a sua pupila é dilatada. O próprio sistema simpático faz com que a sua pupila fique dilatada. Então, aqui, às vezes, você olha a pupila de alguém começa a dilatar, o que está acontecendo com ela? Ela está recebendo adrenalina, recebendo cortisol ali no corpo. Então, às vezes, isso é tão forte que os olhos da pessoa parece que a pessoa está assim, transtornada. Já viu isso? Nossa, que olho de doido! Porque a pupila está muito dilatada. O sistema simpático está ativado, está muito para fora. Outra questão que acontece é a inibição da saliva. Sabe a boca seca? A boca começa a ficar seca, por quê? O medo. O medo. Tem algo para acontecer. Eu estou o tempo todo esperando que de algum lugar vai vir alguma coisa. Eu preciso me proteger. Então o medo é acionado. A frequência do medo no corpo etérico gera problemas de evolução. Então, quem está nesse sistema não vai evoluir, não vai se permitir, vai ficar paralisado, vai desistir. Por quê? Porque o medo gera, então, essa trava. E com essa situação do sistema simpático ativado, a boca começa a secar, não consegue produzir saliva suficiente. Até para expressar fica difícil. Por isso o nervosismo toma conta. A boca está seca. Olha o que acontece com os pulmões. O pulmão, ele relaxa. Aí você fala, isso é bom. Não. O relaxamento dos brônquios ali no pulmão faz com que a ventilação não aconteça corretamente. Você não consegue respirar, porque não entra o ar suficiente no seu pulmão. Os brônquios estão totalmente relaxados, sem fazer aquele movimento de contração e relaxamento, contrai e relaxa, para poder expandir, para poder contrair e fazer a respiração ocorrer normalmente. Então você começa a ter dificuldade de respirar. Está conseguindo compreender que o sistema simpático está trazendo tudo isso para o seu organismo? Por isso que eu falei dos 14 sistemas do corpo. Então, olha o que acontece com o seu coração quando o sistema simpático está ativado. O seu coração, ele acelera. O coração começa a bater mais rápido. Mas por que que está batendo mais rápido? O que que está acontecendo no mundo externo assim? Quais são os perigos, as ameaças que estão acontecendo? Será que estão acontecendo riscos realmente
necessários para que você fique assim? Não. É só porque o seu sistema simpático está ativado. Mas por que está ativado? Porque você não está conseguindo controlar ele. Ele está automático. Virou um hábito. Você já acorda assim e dorme assim. Não consegue relaxar. Então o coração está acelerado. O seu organismo, ele está totalmente descontrolado. O coração acelerado, a corrente sanguínea bombando sangue sem parar. E essa aceleração gera vários problemas, tanto físico, quanto emocionais, quanto energéticos, quanto mentais. E aí você não consegue evoluir, acessar graus elevados. Quanto mais agitado, quanto mais movimento, menor é a possibilidade de elevação. Isso é necessário compreender. É um processo natural, porque você está para fora. Quando está agitado, quando você está muito acelerado, você está passando pelo sistema simpático. O sistema simpático não permite o relaxamento necessário para você ir para dentro. E se você não for para dentro, você não acessa os corpos sutis. Por isso que em vários lugares onde se trabalha o processo espiritual de elevação, principalmente os orientais, as medicinas, por exemplo, da ayahuasca, faz com que você entre para dentro, porque é necessário relaxar. O sistema simpático tem que reduzir para que o parasimpático seja ativado. Olha outra coisa que acontece quando o sistema simpático está ativado. Você inibe as atividades do estômago. Então você comeu, se alimentou, mas devido ao sistema simpático estar ativado, aquele processo digestório que eu expliquei nos 14 sistemas, que falei do sistema digestório, que tem duas, um é da saliva. Se a saliva aqui está inibida, então na trituração, na mastigação, ela não consegue trabalhar a digestão corretamente. Vai para o estômago. No estômago, não consegue mandar ali aquelas bioquímicas, a toxina necessária, porque ela não consegue trabalhar. O estômago não funciona corretamente do jeito que deveria funcionar, então a sua digestão é ruim. Sendo uma digestão ruim, o que acontece? O seu físico terá os seus problemas fisiológicos, mas também você não consegue acessar os planos mais sutis, porque toda a sua mente, o seu corpo, o seu organismo está voltado para digerir. E está difícil, porque o sistema simpático está ativado. E os problemas causados diante disso são enormes. Tudo por quê? Porque o seu sistema simpático está ativado e você não consegue relaxar. Outra questão que acontece aqui é que estimula a liberação de glicose pelo fígado. Veja só, o seu fígado já não funciona corretamente. Você não consegue fazer ali o processo em que o fígado faça o trabalho. Não tem esse mecanismo desse órgão tão importante. Por quê? Porque não está trabalhando corretamente. Então, a má digestão e aquela sensação ruim, aquela sensação de que existe algo querendo ir para fora, querendo ser limpo, aquela sensação, aquele mal-estar começa a acontecer. Por quê? Porque o fígado não está estimulando a liberação correta. Olha só, ele estimula a liberação de glicose e aí fica denso. O seu fígado não funciona corretamente com o sistema simpático ativado. Sabe aquele mal-estar? Por isso que muitas vezes, até na medicina da ayahuasca, esse processo acontecendo faz a limpeza, porque não está funcionando corretamente, está gerando problemas para o seu físico e também está dificultando seu processo de elevação. Veja a importância dessa aula, o quanto que o corpo físico ele afeta tanto as questões da nossa saúde como a questão da elevação. Porque o sistema simpático ele pode ser trabalhado por você. E nós vamos aprender isso. Outra questão que o sistema simpático trabalha é estimula a produção de adrenalina e noradrenalina. Então, através dos rins, fazendo a liberação da adrenalina o tempo todo. Sabe por quê? Porque você está em alerta. O tempo inteiro alguma coisa vai acontecer. Às vezes a pessoa nem falou nada e você já está rebatendo.
Às vezes a pessoa nem quis dizer aquilo e você já está rebatendo. Às vezes algo que você viu nem era o que você viu, mas você já está rebatendo. Por quê? Porque você não teve tempo de raciocinar, não teve tempo de sentir, não teve tempo de compreender a energia, você simplesmente reagiu ao que está acontecendo no mundo externo. Às vezes a pessoa até quis fazer algo mesmo, mas você não teve o controle devido para se manter ali, respirar, pensar, entender o processo, olhar com respeito, honrando a pessoa e no tempo ponderado você resolver aquela questão. Mas por que disse daquilo, né? Te fiz alguma coisa? Por que que isso está acontecendo assim? Então, aqui com o sistema simpático ativado, raramente você consegue resolver essas questões. Outra situação que o sistema simpático promove é a inibição do funcionamento do intestino. O intestino não funciona corretamente e há prisão de ventre. Veja só o que acontece aqui nesse processo do sistema simpático. O sistema simpático deveria ser ativado em momentos específicos, depois voltar para o parasimpático. Se você criar a disciplina de ativar o parasimpático todos os dias, você terá fluidez para a evolução. Então, outra questão que o simpático ativa aqui é o relaxamento da bexiga. A bexiga não, ela é relaxada, o que acontece? Dificuldade para urinar. Então, começa a reter o líquido. Então, você começa a inchar, não consegue liberar as toxinas. E não liberando as toxinas, você tem problema no seu organismo, na sua saúde, mas também não consegue acessar os planos mais sutis. Está conseguindo compreender aqui? Tudo isso no sistema nervoso central autônomo. Agora vamos para o parasimpático. Gente, eu estou aqui olhando aqui, prestando atenção nessa aula, sentindo você aí desse lado. Quanta informação importante. Compreenda até aqui, ó, vai compreendendo, vai entendendo o caminho. Veja lá desde o início, dizendo que o corpo ele é fundamental para você se elevar. E você tem que aprender a utilizar o seu corpo. É como uma grande ferramenta. A gente recebeu essa ferramenta, como diz, né, o Sadhguru, que ele diz assim, que nós não somos o corpo. Nós temos esse corpo, mas é uma grande ferramenta, uma grande tecnologia, mas não deram para nós o manual de funcionamento. Então, quanto mais a gente aprender sobre ele e como utilizar ele, é melhor. É por isso que nós estamos trabalhando esse corpo físico agora, para você entender o caminho. Vamos lá. Tem uma outra questão que está aqui, não está aparecendo direito, mas é a questão da área sexual. Então, ele promove aqui a ejaculação. É o sistema simpático que promove a ejaculação. Então, é ele que faz esse caminho. Só para você entender que em todos os sistemas, o sistema simpático ele está conectado e acaba afetando nessas áreas. Isso aqui é importante? Claro que é importante. Quando é uma ameaça real, você precisa dessa reação automática. Você precisa dessa reação instantânea, mas são em momentos específicos. Mas a nossa mente, o nosso hábito faz com que a gente ative esse sistema o tempo todo. Principalmente quem vive no mundo urbano, nessa vida agitada. Então, o nosso sistema simpático está o tempo todo ativado se a gente não conseguir trabalhar de maneira consciente. Vamos para esse lado aqui agora do parasimpático, o nosso é, movimento que transforma. É acessar o parasimpático. Por quê? Veja só. O parasimpático, ele contrai a pupila. Por quê? Porque você vai para dentro. Você não precisa de estar alerta. Você precisa estar consciente. Então, a pupila, ela é contraída para que você não fique para fora, mas vá para dentro. Olha a importância disso que nós estamos trabalhando aqui. Outro fator que o parasimpático estimula é a salivação. Você começa a salivar corretamente.
Isso te ajuda no seu sistema digestório, na sua maneira de digerir, de mastigar, de sentir. Até para se alimentar, a sensação é diferente quando você está no sistema parasimpático. Você se comunica melhor, você tem as palavras mais lubrificadas, porque a salivação está funcionando. Isso porque você não está nervoso, não está agitado. Então a saliva está funcionando corretamente. Ali os brônquios, ali no pulmão, ele contrai. Isso quer dizer o quê? Onde do outro lado estava relaxado e não funcionando direito, ali ele contrai, fazendo com que você consiga encher o pulmão e soltar o ar corretamente. Você consegue respirar. É o parasimpático que permite você respirar. E também respirar permite ativar o parasimpático. É uma união aí de ativação do parasimpático. Outra questão também importante é que reduz o batimento cardíaco. Quanto mais está ativado o parasimpático, mais o seu coração vai reduzindo ali os batimentos. Então, os orientais também, eles compreendem essa necessidade. Com a junção de uma boa respiração e os batimentos cardíacos reduzidos, você vai para dentro. E aí você começa a acessar os corpos sutis. Então, cara, você está querendo dizer, está dizendo que aqui é o caminho inicial para acessar os planos superiores, sim. Se você não aprender a fazer isso, dificilmente você conseguirá se elevar. É uma questão muito clara, porque nós temos corpo físico. E quando o nosso corpo físico está no simpático, você não vai para dentro. E não indo para dentro, não acessa os corpos sutis. Não acessando os corpos sutis, você não acessa os corpos mais sutis, que são os mais elevados. Então, você não adentra os planos superiores. E aí, você está distante daquilo que poderia ser o seu despertar, a sua transformação. O caminho inicial é aqui. Aprender a acessar o parasimpático diariamente, como uma disciplina, como um estilo de vida. E essa aula aqui, para mim, é maravilhosa. Por isso que a gente começou o curso falando dos sete corpos, para você entender o caminho. Por isso, quando você vê num processo de espiritual, em que há muita agitação, geralmente a pessoa não consegue acessar o divino. Mas por quê? Porque ela está ativando muito o simpático. Ela está muito para fora, ela está muito na expressão do ambiente, ela está muito nas sensações das coisas que estão acontecendo do lado de fora. E ela está alerta a tudo. Ela está ali naquele processo de envolvimento, enquanto o, o acessar para dentro, ele é na quietude, ele é no relaxamento, ele é na calma, ele é na paz, na sutileza, ele é com a respiração correta, ele é com o processo do coração batendo mais devagar, tranquilo, e ele vai indo para dentro de si e acessando aquilo que precisa acessar. E acessar aquilo que precisa acessar é dentro. Ele vai acessando o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior. E aí, quando acessa o mental superior para ir para cima, é um caminho muito mais preciso. Mas precisa sair desses quatro corpos inferiores. E para sair dos corpos inferiores e ir para os corpos superiores, é necessário ativar o parasimpático. Isso depende de você. Não depende do divino, não depende de Deus, não depende da espiritualidade, não depende, depende de você querer acessar e ativar o parasimpático, utilizando o seu corpo físico, o primeiro corpo sutil. Olha o que acontece, aqui também estimula a atividade do estômago. Você começa a trabalhar melhor o estômago, você trabalha melhor a vesícula biliar, o seu fígado, você começa a estimular o seu intestino, fazendo com que você faça as limpezas necessárias e não fique ali com prisão de ventre. Você libera tudo aquilo que precisa liberar. Você faz fluir a limpeza, você excreta, joga tudo para fora aquilo que não serve mais para o seu organismo. Veja só que interessante. E você faz também a limpeza da bexiga, porque ela começa a funcionar normalmente. E aqui, na questão sexual, vamos dizer assim, ela promove
a ereção. Então, aqui para os homens, é no parasimpático que a ereção acontece. Pessoas, homens que têm dificuldade de ereção, por exemplo, é porque ele está no simpático demais. Então, dificulta, tem que relaxar, tem que estar no parasimpático para que a ereção aconteça. Então, percebe aqui que está tudo conectado? Agora, vamos seguir aqui para a próxima página, para a gente começar a trabalhar as ferramentas. Gente, conseguiu compreender até aqui essa jornada? Que, além de estar tudo conectado, o corpo físico ele tem o poder de fazer com que você entre para os planos internos, os planos superiores. É sair de fora, é parar de se conectar com o mundo externo da maneira de se identificar como sendo isso real, porque é ilusão, e ir para dentro de você. E ir para dentro, você precisa utilizar o seu organismo, utilizar seu corpo, de forma que você ative esse sistema para alterar a frequência. Quando você acessa a frequência parasimpática, aliás, o sistema parasimpático, você ativa uma frequência. Essa frequência é mais elevada. Então você altera o seu corpo etérico. E aí, alterando o corpo etérico, sua vibração muda. Quando sua vibração muda, ela está mais elevada, a sua sensação, suas emoções, elas passam a ser melhores. Então imagina que eu estou relaxado, estou tranquilo, então eu começo a sentir um certo bem-estar e aí eu sinto uma alegria. Nesse bem-estar, uma certa felicidade. Essa felicidade é um grau de vibração tão poderoso que vai lá no corpo astral e começa a fazer com que esse sentimento tome conta. Eu sou feliz, eu estou feliz, estou me sentindo bem, estou tranquilo. Então não tenho o que temer. Eu vou para a minha mente inferior e começo, não, eu estou tranquilo, não tem por que temer, vai tudo dar certo. Eu vou conseguir, eu vou me elevar. Deixa eu agradecer e começa a agradecer e vai elevando e vai para a mente superior. E na mente superior você começa a receber uma sabedoria que você nem sabia que tinha. Essa sabedoria mostrando para você questões e ideias, coisas que estão mais elevadas. Nossa, teve aquela clareza, é assim que eu vou agir, é desse jeito que eu vou fazer. Eu começo a parar de reagir e agir de maneira proposital, ativa, mas de uma atividade mais assim ponderada, mais divina. Então, a minha mente superior me dá a clareza do que eu preciso fazer, porque eu começo então com essa clareza a acessar ali a intuição, uma voz que diz é isso mesmo, está confirmado, faz assim, viva assim, se eleve. E aí você vai se elevando até acessar o grande eu sou, o Deus ativo, interno, individualizado, que é a sua centelha divina. E aí você se conecta com um plano superior e tudo começa a mudar. E aí quando você vai trazendo toda essa frequência, esse amor, essas virtudes, esse movimento, vai manifestar aquilo que você mesmo começou a gerar com o movimento do seu corpo físico. Tá percebendo aqui que maravilhoso que é isso? Não é só, vou lá e tal. Não, isso te leva para um outro caminho. Isso você consegue, com esses movimentos no simpático, você consegue achar, acessar no máximo o astral, mas de maneira ruim. Porque o astral vai ativar os seus desejos, a sua gana, a sua vontade, sua ganância, sua sensação de querer vencer, de lutar. E aí, a sua frequência baixa, porque você não quer saber de nada. E seu corpo vai sentir essa frequência negativa. E as coisas não vão acontecer para você. Tá conseguindo entender? Você não vai se elevar se você fizer assim. Então, o primeiro caminho, ativar o parasimpático. E é isso. Vamos lá fazer a ferramenta. Gente, eu aqui estou amando essa aula, não sei você. Vamos para a ferramenta para se elevar, fazendo uso do corpo físico. Vamos aprender a utilizar o corpo físico na prática.